Que mudança em mim fez o meu bom Jesus entrar ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito ser me empenhou, recebeu, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao programa Jovenzada Conectados. Um programa que tem sido bênção em nossas vidas. Tudo especialmente preparado pelos jovens da IEADPE em Araçoiaba, sob a presidência do pastor Ailton José Alves e pastor local Ismael de Oliveira. E hoje estamos recebendo convidados especiais. Está conosco a nossa irmã Karina, a mesma é secretária da campanha evangelizadora aqui da Matriz, é doutora na área da biologia e professora da Escola Maria Gaião Pessoa Guerra. A paz do Senhor, Karina. Amém. Amém. Agradeço ao convite, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Amém. Glória a Deus. A mesma é professora da EBD, a minha professora, minha dirigente, muito amada. É um presente para o juvenil. Deus abençoe. E também a nossa irmã Vitória, a mesma congrega na Vila do Itapipiré e a universitária. Paz do Senhor, Vitória. Paz do Senhor, é uma honra também estar aqui participando, né, com vocês. Amém. E também o nosso irmão Riquelme, o mesmo congrega na congregação do 15 e é estudante do ensino médio. A paz do Senhor, Riquelme. Amém. É uma grande alegria poder estar aqui neste programa, dando a minha parcela de cooperação e crendo que Deus, Ele irá despertar muitos jovens estudantes para que no ambiente que ele esteja, ele possa levar o Evangelho de Cristo. Amém. Amém. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. E para darmos início à nossa programação, que está bastante recheada nesta noite, nós vamos começar de louvor e adoração ao Senhor Jesus, pelo nosso hino oficial, que é Brilhar por Ti. E convidamos você daí de casa para estar louvando junto conosco. Amém. Senhor, eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor.
Senhor, eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Senhor, eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém, glória a Deus. E ainda dá tempo de participar do nosso sorteio que está acontecendo no Instagram do Jovenzada. Então não perde, vai lá, lê todas as regrinhas e dá tempo de participar. Então corre que daqui a pouco a gente está anunciando o fim e logo ao decorrer do programa a gente vai dar o resultado. Então não perde. Amém. E vamos dar continuidade ao nosso programa, como já foi avisado. Estamos recebendo os nossos irmãos. E para o encontro de hoje, vamos debater o seguinte tema: evangelismo no ambiente escolar. E a minha primeira pergunta vai para a Karina. E a pergunta é a seguinte: algum personagem bíblico que foi um exemplo prático do evangelismo? Existem vários personagens que foram exemplos, mas destacando alguns, como o apóstolo Paulo, tem um versículo que me chama muita atenção, que está na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, o 9:22, que diz assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, Paulo é um exemplo, não que a gente vá se fazer, ver algum pecador e cometer aquele pecado, mas eram as estratégias que ele usava. Mas o exemplo que mais me toca não é nem esse, é o exemplo de Daniel. Daniel foi um jovem que deu exemplo. Daniel, ele preferiu não se contaminar. E é um exemplo que eu uso até na escola. No meu primeiro dia de aula, na maioria das salas, eu trouxe uma palestra falando sobre o adolescente e a vida profissional. E eu comecei falando, existia um jovem, contei toda a história. E aí, depois que eu falei, o jovem era Daniel. Tinha até uma estudante não evangélica que ela disse: eu já sei quem é José. Eu já aproveitei e falei de José, porque não era José. Então, Daniel, para mim, é o melhor exemplo. Amém. Sobre o evangelismo. E aproveitando o nosso irmão Riquelme, agora a próxima pergunta vai para o senhor. Nós estamos abordando o tema evangelismo, estratégias de evangelismo no ambiente escolar, faculdade. E a próxima pergunta é: quais estratégias de evangelismo podemos desenvolver em instituições de ensino? Bom, existem muitas estratégias que elas podem ser desenvolvidas no ambiente das instituições de ensino, mas como hoje vivemos em um estado muito laico, eu creio que uma das ferramentas estratégicas principais nos dias atuais é muito legal um aluno que saiba tocar algum tipo de instrumento e no momento do intervalo ele começa a tocar. Embora que haja muitas pessoas que não vão dar crédito, mas ao ouvir o toque daquele instrumento, muitas pessoas vão criar curiosidade e saber de onde é que está vindo esse som. E quando elas se aproximarem, cremos que o Espírito Santo vai tocar e ela vai ficar ali para ouvir aquele louvor. Eu creio que o louvor, juntamente com os instrumentos musicais, é uma estratégia muito importante. Amém. E a nossa irmã Karina, como professora que vive nesse ambiente escolar, a senhora pode nos dizer também outras estratégias que podemos desenvolver na escola para falarmos do Senhor Jesus? Existem várias, né? Como o nosso irmão Riquelme falou, mas só para destacar algumas outras. Por exemplo, a distribuição de folhetos na entrada e na saída da escola. Essa questão da realização de um culto, é importante ter o apoio da gestão. Outra coisa importante é você uso de peças teatrais. Por exemplo, vamos usar aqui uma parábola para falar sobre Jesus. Então, tem muitos estudantes que gostam de fazer peça. Então, ao invés de ensinar alguma coisa do mundo, vamos usar aqui uma peça falando de determinada parábola.
Falar sobre os eventos da igreja também é uma forma de evangelismo. Então, existem muitas, é multiforme essa parte do evangelismo. Essa ideia que o irmão Riquelme falou em relação ao instrumento, eu acho bastante interessante, porque jovem gosta de música. E quando a gente se reúne, embora seja uma pessoa só que esteja tocando um violão ou qualquer outro instrumento, vai atrair a atenção de outras pessoas, e daí já é uma forma assim de gênio, podemos dizer, para atrair mais pessoas e mais pessoas poderem ouvir a palavra de Deus. Verdade, e o que todos falaram aqui já responde uma pergunta que eu pulei aqui, mas que seria: como podemos iniciar o evangelismo de forma prática no ambiente escolar? Então, foi basicamente isso que vocês falaram. Deus abençoe. A mesma coisa. E a minha pergunta agora vai para a irmã Vitória. E a minha pergunta é: além do testemunho pessoal, de que forma um jovem ou uma adolescente crente pode evangelizar nas instituições de ensino a qual fazem parte? O testemunho pessoal, ele é muito importante, né? Eu acho interessante um texto bíblico que está lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, o versículo 15, que Pedro ele fala sobre o dever e os deveres, né, da mulher cristã. E ele, melhor dizendo, 1 Pedro 3 e 1, né? Quando ele fala sobre o comportamento, né, da mulher como esposa, como é que ela pode ganhar o seu marido, atrair o seu marido ao evangelho, né? Mas vai muito além disso, né? O testemunho. Eu acho que também você deve ter uma vida espiritual, né, pautada na palavra de Deus. Eu acho que também você deve ir às pessoas também de uma forma, abordar as pessoas que ainda não são evangélicas de uma forma sábia também. Você deve também entregar literaturas e muitas outras coisas, né, que você pode fazer para ganhar aquela pessoa para o Senhor. Também tem a questão da acepção de pessoas, porque existem grupos, né, existem grupos, e você também deve ter como eu posso dizer, a forma de chegar a essas pessoas para poder falar do Senhor Jesus. Tem uma estratégia, né? Uma estratégia. De que forma você vai abordar? Abordar aquelas pessoas. Muito bem. E agora, nosso irmão Riquelme. E se Vitória quiser, também pode complementar. Quais os principais desafios para a evangelização nas instituições de ensino? Bom, hoje nas instituições de ensino, nós vemos muitas barreiras, muitas vezes que elas são construídas pela direção da escola quando começam a falar sobre a ideologia, onde a direção ela coloca isto como uma barreira e os alunos, devido à pressão que eles vão se sentir diante daquela dificuldade, eles se omitem, eles vão podemos dizer que eles vão recuar um pouco devido a esta resistência. Mas também, além dessa, é a forma em que você vai transmitir a mensagem para aquela pessoa. Eu gosto muito do que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus fala de 2 portas, 2 caminhos e de 2 grupos de pessoas. Por exemplo, nós não podemos chegar para uma pessoa, um ímpio, e dizer: a Bíblia diz que tem 2 caminhos, um leva para o céu e outro para o inferno. Mas você pode chegar alterando algumas palavras. Você pode dizer: olha, a Bíblia conta acerca de 2 caminhos. O caminho estreito é o que conduz o homem à salvação, e o caminho largo é o que conduz o homem à perdição. Ou seja, você trocou uma palavra muito forte, porque quando chegamos para uma pessoa dizer: se você não aceitar, você vai para o inferno, aquilo vai constranger aquela pessoa. E também o modo assim, a maneira em que você pode transmitir aquela mensagem, não deixando se levar pela emoção do momento, porque pessoas evangelizando uma pessoa ímpia, devido à emoção da sua mensagem, ela não se soltar, podemos dizer, e falar em línguas estranhas, porque hoje muitas pessoas deixam se levar por esta emoção, e muitas vezes um crente, ele demora para entender estas coisas do agir do Espírito Santo. E quando você está evangelizando uma pessoa e deixar se levar por esta emoção,
aquela pessoa vai se sentir constrangida e depois você pode até passar a ser chacotado por aquela prática que você foi levado pelo emocionalismo. Muito bom. E eu acho muito interessante, eu tenho uma tia, eu acho interessante como cada pessoa tem um jeito e uma estratégia de abordar para começar uma conversa, né, para evangelizar certa pessoa. Minha tia, ela evangeliza muitas pessoas, que ela tinha uma lanchonete e ela começava a evangelizar através de uma conversa. Ela começava conversando ali, devagarzinho, prendendo a atenção da pessoa, aí estava esquentando o lanche, o pastel. Quando pensava que não, ela já estava falando de Jesus e a pessoa é verdade, irmã. Eu estava precisando ouvir essa palavra hoje. Amém. E são as estratégias, cada pessoa deve se atentar para isso. Pode acrescentar, sim. Só aqui dando uma complementação a esta fala, porque muitas vezes estas barreiras que são constituídas pelas direções escolares, muitas vezes nós não podemos combater, porque vai existir momentos que um recurso será muito mais importante do que um debate. E hoje, pela manhã, quando eu estava orando a Deus, Ele me deu o exemplo de Josué no capítulo 8, no momento em que ele vai tomar a cidade de Ai. O Senhor dá aquela estratégia para Josué, para que, com a quantidade de pessoas, ele adentrasse dentro da cidade, e quando o pessoal de Ai visse, quando eles viessem para o confronto, o povo recuasse, para que quando ele voltasse, a outra quantidade de soldado que estava fora cercasse os moradores de Ai, e assim eles iriam tomar aquela cidade. Ou seja, nós não podemos muitas vezes bater de frente com esta barreira instituída pela direção. É verdade. E aproveitando também a nossa irmã Vitória, o nosso irmão Riquelme abordou um pouco da área escolar, e a nossa irmã Vitória, ela é universitária. Então, quais as dificuldades que a gente encontra sobre o evangelismo na área universitária? No começo, o Riquelme, ele falou um ponto assim bem interessante, que também eu já havia pensado, é que o nosso país ele é laico. Sim. Né? Então, há uma diversidade muito grande assim, de cultura, há uma diversidade muito grande de religião. Então, assim, eu acho que é um ponto, né, em que a gente acha uma dificuldade para a gente chegar para evangelizar essas pessoas que não professam, né, a mesma fé que a nossa, né, acreditam em outras coisas, né, e a gente chega, não, eu acredito nisso e aquilo, e assim, eu acho uma barreira também, né, para a gente chegar, e eu particularmente, né, já sofri isso na faculdade, né, a gente chegar e falar, não, olha, eu não quero isso porque eu já sirvo a isso, eu já faço isso. Aí a gente fica um pouco, né, recua um pouco, né, mas é isso também que a gente encontra muito nas universidades, principalmente, né, nas universidades, porque também tem aqueles professores, né, que começam a falar suas ciências, sobre as suas ciências, e acreditam nisso, naquilo, aí É verdade. Difícil. Eu acredito que deve ser bastante difícil, né? Quando você cria o desejo no coração de trazer o projeto para a escola, e daí você vai todo empolgado para falar para a gestão, ou na faculdade também, e você é, de certa forma, barrado para isso, eu acredito que entristece bastante. Mas, para dar uma pausa aqui nas nossas perguntas, que está maravilhosa, vamos continuar adorando ao Senhor com louvor? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja
cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém, glória a Jesus. Vamos dar continuidade às nossas perguntas e a minha próxima pergunta vai para a Karina. E a pergunta é a seguinte: na atualidade, temos visto um número crescente de estudantes que se professam ateus, agnósticos e coisas do tipo. Face a essa realidade, qual a importância da evangelização nas instituições de ensino? Realmente, essa pergunta é uma realidade nos dias de hoje e em todas as áreas. O pessoal falando aí da Vitória, falando da faculdade, eu relembro também, na minha época de faculdade, a gente já convivia com isso. No trabalho também a gente convive com pessoas que dizem que não acreditam em Deus, outras que ficam indiferentes à existência de Deus, mas a gente precisa lembrar que Deus existe, independente de alguém acreditar ou não acreditar. E nós não podemos ficar omissos a essas pessoas e ao que há de vir, o que a palavra de Deus declara que vai acontecer, o arrebatamento da igreja, se alguém acredita ou não. Mas eu gosto do respeito. Eu sempre falo de Deus nas minhas aulas, às vezes eu fico até com medo de falar mais de Deus do que de biologia. Mas eu sempre pergunto, tem alguém que não acredita em Deus? E às vezes eu me deparo sim, com pessoas que não acreditam, eu digo que respeito sim, mas como nós temos essa liberdade, o respeito é mútuo. Então é importante nós falarmos, como a Bíblia diz, em tempo e fora de tempo, independente de alguém acreditar ou não, porque a vinda de Jesus vai acontecer sim, a gente precisa declarar isso. É verdade. E já foi falado aqui das estratégias da irmã Karina como professora, mas se quiser falar mais um pouco sobre, a próxima pergunta é sobre esse mesmo tema. Como um professor pode evangelizar um aluno que explicitamente anseia pelo evangelho dentro da escola, sem afetar a sua ética profissional? A gente vê, quando o aluno ele deseja ouvir de Jesus, se torna realmente mais fácil, é melhor. Mas eu gosto de aproveitar as oportunidades. Então, quando eu vejo que alguém, por exemplo, é uma deixa que a gente tem usado bastante, é o aumento dessas doenças psicossomáticas que a gente vê. A escola parece que é um foco do inimigo mesmo e das pressões do mundo. Então,
pelo menos eu tento me apropriar dessa dificuldade dos alunos, dessa necessidade de paz, dessa necessidade de alívio, de alegria. Então, a gente vai falando que existe algo melhor para ela no futuro, que existe um futuro bom para ela e que esse futuro, quem propiciona é o próprio Deus. Então, eu gosto de aproveitar as oportunidades. Para falar de Jesus Sim. sempre. E como você pode estar acompanhando nosso programa, nós recebemos também vídeos de convidados falando sobre esse tema, falando do seu ponto de vista, sobre o evangelismo na escola, mas o vídeo que nós vamos assistir agora é o vídeo do nosso irmão Júnior. E ele estava cursando na faculdade e vai falar um pouco da sua experiência no evangelismo na área universitária. E você daí de casa vai acompanhar agora. A paz do Senhor para todos aqueles que estão nos assistindo. Hoje vamos tratar de um tema muito importante, que é o cristão e a universidade. Eu sou o irmão Carlos Alberto e nesta noite estarei compartilhando com vocês algumas experiências que Deus tem nos dado o privilégio de vivenciar nesses últimos 10 anos. Antes de falar de qualquer experiência e aquilo que Deus colocou no nosso coração, eu gostaria de agradecer aqui ao pastor Ismael, bem como a toda a sua família, ao presbítero Samuel também e, claro, a nossa irmã Alaide, vovó Alaide, que tem nos sustentado em oração, e a você que vai assistir, eu creio, esse programa até o final e vai ser abençoado. Amém? A primeira experiência que eu gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês, sempre se voltando à palavra de Deus, é que lá na carta ao Timóteo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, nós temos uma advertência de pregar a palavra de Deus dentro e fora de tempo. Isso é algo muito interessante porque o Senhor Jesus, ele é o maior interessado em salvar vidas. Então não importa qual estado ou até mesmo país que você esteja, o Criador vai te dar estratégias para que você verdadeiramente consiga pregar a sua palavra. Eu quero logo aqui fazer uma advertência que muitos dizem que nós podemos apenas pregar o Evangelho com o nosso exemplo na universidade e não precisa falar da Bíblia ou citar alguns versículos. Isso é uma mentira, gente. A Bíblia adverte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então sim, você tem que ser um estudante exemplar, você tem que dar exemplo, mas mais do que só fazer obras, né? Você tem que também pregar o Evangelho. Você precisa abrir a sua boca e compartilhar aquela verdade que liberta. Então, sabendo que temos que sim pregar a palavra de Deus dentro e fora de tempo, em 2014 fomos selecionados para estudar parte da nossa graduação no Quebec. Isso foi uma iniciativa do governo através do programa Ciências Sem Fronteiras. E já vai guardando uma coisa aí, ó, não importa para onde Deus ele te envie, se é aqui no Brasil, se é em outro país, você tem que cumprir a missão que eles te determinam. No meu caso era estudar, realizar uma pesquisa de excelência, mas você tem uma missão ainda mais importante, que é compartilhar, pregar e viver a palavra de Deus. Então em 2014 chegamos lá no Quebec, eu não sabia falar nenhuma palavra praticamente em francês, tinha um nível muito básico, mas uma coisa já estava certa, eu precisava pregar a palavra de Deus. E uma das estratégias que nós até tivemos foi justamente utilizar camisas onde tinham versículos e escrever mesmo alguns folhetos, digamos assim, em língua francesa, para compartilhar com as pessoas que nós tínhamos contato. E lá no Quebec nós tivemos o privilégio de participar de uma reunião de oração que foi fundada no instituto onde eu estudei, e eu poderia aqui compartilhar muitas histórias de jovens que aceitaram a Jesus Cristo, mas eu gostaria de, em alguns poucos segundos, compartilhar que um dos jovens que participava das reuniões, e nunca faltou nenhuma delas no período que eu estive ali por quase 2 anos, ele veio a aceitar a Cristo em uma das reuniões. E algo que nos marcou foi o testemunho dele, porque esse jovem tinha tentado suicídio por mais de 5 vezes, ele tinha praticamente tudo que o mundo pode oferecer, riquezas, uma cidadania num país que é mundialmente conhecido por tantos índices altíssimos como de IDH, enfim, mas de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Então ele tinha tudo, mas ele faltava, na verdade, o mais importante, que era Cristo. E ao aceitar a Cristo, aquele jovem, ele de fato compartilhou sobre como o Senhor Jesus Cristo o alcançou. Ainda no Canadá, algo que nos marcou bastante também é que o Espírito Santo, nós temos que depender sempre dele. Tem uma frase que diz que é o seguinte: apologética
sem o amigo Espírito Santo pode convencer a mente das pessoas, mas a apologética com o amigo Espírito Santo converte a alma. Lembre-se que nós não temos a obrigação de converter ninguém, até porque quem faz isso é o Espírito Santo, é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O nosso dever é pregar o Evangelho. E eu me lembro que em uma das reuniões foi me feita uma pergunta que eu não sabia a resposta, ou não me lembrava, na verdade. E eu nem me lembrava em português, quanto mais ainda falá-la em francês. E foi algo muito interessante que eu me lembro, foi na semana da Páscoa e a pergunta estava relacionada sobre isso. E quando a menina me fez a pergunta, eu simplesmente assim, parei e de repente comecei a falar. E foi a resposta que de fato melhor ali se encaixava naquele contexto. E foi tão interessante que a jovem ao final disse, uau, que explicação muito boa. E eu dentro de mim também falei, mas que explicação excelente, não fui eu que falei, foi o próprio Espírito Santo que falou para mim e falou para você. Então esteja sempre dependendo do Espírito Santo, porque não está escrito que é o próprio Espírito do Pai que falará em vós. Então vá para a escola dominical, participe dos cultos, vá se preparando, no estudo da Bíblia, mas creia que naqueles momentos em que você não tiver uma resposta assim, digamos, de imediato, o Espírito Santo ele vai te ajudar, mesmo se for em outros idiomas. Eu sei que o nosso tempo aqui é muito curto, mas deixa eu fazer uma rápida propaganda aqui. Vai aparecer aqui embaixo o Instagram do Chi Alpha Campinas, onde eu estou estudando. Vim até com a camisa, ó gente, lá da Unicamp, onde estamos fazendo o doutorado em Química Analítica. E uma das perguntas que me fizeram foi justamente como é pregar o Evangelho na pós-graduação, no mestrado, no doutorado. E eu vou tentar compartilhar também em alguns segundos um pouco dessa experiência. Algo que eu posso falar para vocês é que na pós-graduação os desafios são sim diferentes, principalmente porque nós podemos em geral encontrar uma intolerância ou uma aversão maior a tudo aquilo que se nomeia cristianismo ou que tenha alguma relação com a Bíblia. Mas mais uma vez nós precisamos depender do Espírito Santo, porque é Ele quem vai justamente nos dar a estratégia certa e bíblica para agir e falar. Só para vocês entenderem do que eu estou falando, assim que nós ingressamos na Unicamp, isso foi em 2019, nós ficamos pensando, e aí Espírito Santo, como é que nós vamos pregar nesse campo missionário gigantesco que é essa universidade? E algo que Deus colocou no nosso coração foi escrever. Na verdade, nós digitamos uma mensagem no dia dos professores e com um simples chocolate entregar para cada professor dos departamentos ali onde os estudantes cursavam. Vejam que é algo simples, você escrever uma carta homenageando o professor, ali compartilhar versículos relacionados e entregar um chocolate. É algo tão simples, não é verdade? Lembre, é o Espírito Santo quem convence, você só precisa abrir a sua boca, pregar o Evangelho. E foi algo tão simples, mas que nós fizemos e meses depois eu tive o privilégio de estudar com uma das professoras que recebeu a carta e o chocolate. E ao entrar na sala dela, eu praticamente me assustei porque ela tem um quadro de mensagens que marcaram a vida dela, seja de premiações ou de congressos, e lá estava a carta que nós havíamos escrito. E ela me compartilhou praticamente emocionada que aquela carta servia como uma inspiração para ela. Pois todas as vezes que ela se sentia triste ou angustiada, quando ela lia aquela carta, que na verdade era a palavra de Deus, ela se sentia bem. E eu creio que é só o início, porque a semente lançada ali na boa terra, ela frutificará. Então assim, esteja preparado para todas as oportunidades que o Espírito Santo vai lhe dar, porque mesmo que seja uma estratégia tão simples como essa, escrever uma carta e dar um chocolate, mas ele vai abençoar tudo aquilo que você está fazendo. Por isso, pregue a palavra dentro e fora do tempo. Não sabemos se essa oportunidade com um colega, com um professor, é a última que Deus está nos dando para falar da Bíblia. Algumas semanas eu recebi a notícia de um professor na nossa universidade, a Unicamp, que veio a falecer por conta desse vírus, dessa pandemia. E algo que o Espírito Santo me fez lembrar é que ele foi um dos que recebeu a carta e que a aceitou. Então, quem sabe essa não foi a última oportunidade que ele teve. E quem sabe, ao ler aquela carta, ele entregou a sua vida para Cristo. Então não importa se é simples demais, obedeça ao Espírito Santo e cumpra a missão que ele lhe deu. Gostaria também que todos aqueles que nos assistem prestassem atenção para esse aviso. A Bíblia nos adverte de
lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade. Então, querido estudante, não importa se você está na graduação, no mestrado, no doutorado, no ensino médio, Deus ele conta com você para pregar a sua palavra. Então, cuidado com alguns extremos que possam surgir. O primeiro extremo seria o de justamente você não querer pregar de Cristo na sua escola, no seu instituto federal, na sua universidade. E nós precisamos fugir desse extremo. Nós precisamos, de fato, pregar a palavra de Deus. Então, cuidado se alguém pergunta se você é cristão e você tem vergonha de dizer eu sou. Tenha coragem. A Bíblia fala que nós não devemos desanimar, mas ser forte, porque o nosso trabalho ele será recompensado. Então, fuja desse extremo de querer se esconder. O outro extremo é de, às vezes, as pessoas quererem só pregar a palavra, né? Não quer mais estudar, não quer mais cumprir os trabalhos, não quer obedecer ao professor. Peraí, mas que extremo horroroso é esse? Parece brincadeira, mas existem pessoas assim na universidade, que às vezes migram para esse extremo de só querer pregar o evangelho e não estou nem aí para a prova. E isso é horroroso, né? Porque como é que você vai pregar de um Deus que não abençoa tudo aquilo que você faz, os seus estudos, as suas notas, a sua participação acadêmica? Então, procure justamente atrelar esse equilíbrio, né, através do Espírito Santo, que você consiga cumprir aquilo que Deus tem lhe determinado biblicamente e também aquilo que é a sua função social, cultural e acadêmica. E como testemunho, digo isso completamente para a glória de Deus, em 2018 nós participamos de uma seleção. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do que Deus tem feito na nossa vida, em que nós pudemos compartilhar a nossa história. Eu tive o privilégio de encerrar a graduação com média 9.4, né, de todas as disciplinas que eu cursei. E Deus, além de me dar esse privilégio, permitiu que a minha história na graduação, né, a nossa história, porque a gente vive com Deus e para Ele, fosse compartilhada em um livro. Um livro que foi publicado justamente no ano de 2018. E se Deus fez isso na minha vida, imagine o que Ele pode fazer na tua vida. Então, se você verificar, eu acho que está na internet, é o livro chamado Memorial PDV, você vai ver lá que na página 43, Deus ele nos deu esse privilégio de compartilhar um pouquinho da história da nossa graduação. Passou-se a graduação, passou-se o mestrado, estamos agora no doutorado, e eu creio que o que Deus tem para fazer é muito maior na minha e na tua vida. Por isso, jovem, seja forte e não desanime, porque Deus ele vai recompensar o seu trabalho. Amém. Glória a Jesus. Que honra para todos os jovens daqui de Araçoiaba receber esse conteúdo através de um vídeo de experiências do nosso irmão Carlos Alberto. Que Deus abençoe sua vida, irmão Júnior. Nós queremos agradecer grandemente ao Senhor Jesus pela sua vida. Que o mesmo que está doutorando em Química Analítica na Unicamp. Meu Deus. Eu costumo dizer que Deus é o mais interessado que os seus filhos, como cristãos, estejam preenchendo os melhores lugares dessa terra. Amém. Não importa onde você esteja, se na universidade, na escola, você é o responsável pelas estratégias. Deus lhe ajuda a criar estratégias para estar falando do seu nome. E como o nosso irmão Júnior falou, é Deus quem convence o homem do pecado. Então, que através desse vídeo você possa ser inspirado pela palavra de Deus e pelas experiências, que foi muito enriquecedora para todos nós. É verdade. Amém. Que Amém. Deus abençoe sua vida. Amém. E como ele falou, né, no vídeo, são detalhes. E daí ele deu o exemplo do chocolate, deu exemplo também de que ele honrando ao Senhor lá dentro, o Senhor honrou ele e passou com nota muito boa. Aí é bênção, é bênção. Deus abençoe. Foi um prazer. Esperamos lhe receber aqui no nosso estúdio. Em breve, se Deus quiser, quando tudo isso passar, convidar pessoalmente para estar contando ainda mais de suas experiências. Isso mesmo. Amém. Deus abençoe. E vamos dar continuidade às nossas perguntas. E a minha pergunta vai para a Vitória, mas eu também quero que Karina acrescente a sua ideia, a sua opinião sobre ela. E a minha pergunta é a seguinte: o que podemos fazer para chamar e aproximar as pessoas do trabalho bíblico na instituição de ensino? Bom, a gente tem até um trabalho bíblico, né, lá na faculdade, que é o culto Falub, né? Nós também temos ele nas redes sociais, que nós também fazemos, né, lives. E, assim, a gente, lá na instituição, a gente convida as pessoas através de literatura,
cantamos hinos, dando boas-vindas a eles, né, no momento que eles estão entrando na faculdade, né, nós saímos de porta em porta, assim, nas salas, convidando. Sempre fazemos assim também, às vezes, uma reunião, convida um que não é crente, vamos participar, vai ter isso, vamos lá participar. E também eu queria até contar, né, eu achei muito interessante sobre as estratégias, né, que o irmão falou, que a gente sempre tem que procurar para atrair as pessoas a Cristo. Sim. E uma das estratégias que assim marcou assim a minha vida foi que um tempo eu trabalhei também com um surdo e assim ele era de uma outra religião, né, e não professava a mesma fé que a nossa. E assim eu sempre costumava tirar fotos no momento das atividades que a gente passava na sala. E assim, ele sempre pedia para ver as fotos depois, né? E nisso também o que acontecia, quando tinha algum evento aqui na igreja, eu sempre procurava mostrar a ele, né, o que a gente fazia aqui com os jovens. E ele assim ficava encantado com tudo aquilo, né? Que para ele era uma coisa como se fosse nova, que nunca tinha acontecido com ele. E o que acontece? Certa vez, eu observei, né, que ele sempre estava pedindo e olhando aquelas fotos, né, dos cultos. Às vezes eu tirava assim com um amigo, com uma amiga, né, e uma vez ele me convidou para vir participar na minha igreja, aqui na congregação. E às vezes ele até apontava, né, assim, para a igreja e queria vir participar. E com o tempo depois, ele na escola começou a chegar assim. E eu sempre conversando assim com ele, ele disse que fazia parte da nossa igreja. Eu fiquei assim, como? Né? E depois surpresa. E assim, eu perguntando para ele, eu disse, não, você faz parte daquela. Ele disse, não, faço na sua. E depois eu perguntei à mãe dele, se irmã, ele agora está participando conosco daqui na nossa assembleia. Eu disse, Amém. meu Deus, Glória a Deus. eu fiquei Glória tão a Jesus. feliz, tão encantada com aquilo. Foi um meio, né, através das fotos, que chamou a atenção dele, né? E também, assim, como é que a gente vai chegar para uma pessoa, usar a estratégia, né? Como é que a gente vai chegar para uma pessoa surda, né? Tem a língua de sinais, a gente também deve um pouco se esforçar. Às vezes a pessoa não dá nem tanta atenção, mas a gente pode se esforçar um pouquinho e ganhar aquela alma para o Senhor. Né? Porque o surdo é interessante que ele não pensa, não raciocina, né, da mesma forma que a gente raciocina as coisas. Não, ele tem o mesmo raciocínio, mas ele interpreta diferente, né, melhor dizendo, corrigindo. Ele interpreta diferente. Então, assim, não é só apenas pelo comportamento que vai chamar a atenção dele. São coisas visuais, né, que a gente também pode usar, se utilizar, mesmo que as pessoas às vezes desprezem, né, essas pessoas por ter essa necessidade, né, mas a gente pode usar meios para atrair essas pessoas a Cristo. Amém. Karina? Amém. Eu acho que a resposta de Vitória já estava bem completa. Essa questão do convite, eu destaco que é muito interessante. A importância, o professor, eu vejo assim que o professor ele fica mais nos bastidores. É importante se formar um grupo de alunos para que esse grupo ele vá, convide, e o professor fica mais nos bastidores, apesar que às vezes não consigo muito, eu vou e convido também. E eu tive uma experiência assim, em relação ao evangelismo, quando eu ensinava no ano de 2012, 2013. E eu dava aula no Projovem. E eu sempre falava de Jesus na sala, e tudo bem, o tempo passou, muitos alunos não evangélicos. E hoje, para a glória de Deus, eu vejo vários alunos meus que servem a Jesus. Aí eu vi, meu Deus, depois de tanto tempo, a gente está em 2020, né? Eu creio que serviu para alguma coisa. E é muito gratificante, não é? Sim, É como a fala do nosso irmão, né? Do nosso irmão Júnior, o nome dele, né? Que ele planta, como ele falou, né? Que a gente planta a semente na boa terra e com o tempo dá frutos. Exatamente. Sim. Amém. Amém. E a minha próxima pergunta vai para a Karina novamente. E eu lembro, antes de fazer a pergunta, só vou falar aqui uma fala, que eu lembro que na EBD
você falou a senhora, a senhorita. Você. É porque é dirigente, Tia a gente Karina, fica constrangida. Observação, porque tia Karina é professora e tia de todos que De estão aqui, todos. não é? É, isso mesmo. Então, tia Karina. Foi um segredo revelado. Eu me senti agora 60 anos. Nada. Na EBD, eu lembro que você deu um exemplo de algo que viveu no seu local de trabalho, no tempo da festa do carnaval. E a gente até passou vários dias falando sobre isso, porque a gente achou assim, coisa de Deus mesmo. E a minha pergunta para você é a seguinte: como deve ser a postura de um professor cristão, tendo em vista algumas celebrações de vivência escolar que vão de contra a sua religião, como o carnaval e outras celebrações? No caso, qual a postura de um professor em relação a isso, sendo cristão? Sendo cristão. Essa questão dessas comemorações, inclusive eu já estava preocupada com as comemorações juninas, já estava pensando em alguma coisa, mas como a gente está no período de pandemia, calma aí, acho que Jesus nos deu livramento, né? Por enquanto. Mas esse ano, em particular, eu fiquei muito incomodada com essa questão do carnaval. Sempre estive, claro, mas esse ano eu fiquei, Senhor, o que é que eu vou fazer? Eu não quero colocar os meus alunos para cantar Nunca coloquei, mas esse ano muito mais eu fiquei preocupada. Eu não quero colocar os meus alunos para cantar uma música de carnaval, para dançar, para usar uma máscara. Eu não quero, porque a gente sabe que o carnaval ele tem muito mais, é muito mais uma festa da carne e o inimigo se apropria disso do que algo cultural. Fiquei, Senhor, me deu uma estratégia. Eu fiquei muito aperreada mesmo. E quando chegou, foram se aproximando os dias e nós recebemos uma lista de atividades para realizar com os alunos. E a maioria delas eram coisas que, meu Deus, me ajude. O que não queria, né? Mas aí foi Deus que me deu a estratégia. E eu, como professora de biologia, eu já sei. E a gente trabalhou algumas temáticas ligadas à biologia. Eles construíram música, sim, mas a música, até eu disse ao grupo que construiu a música, eu disse, guarde, quando a gente estiver estudando sistemas, uma turma do 2º ano, quando estivermos estudando sistemas, a gente vai cantar a sua música. Então, eles fizeram uma paródia da biologia, uma marchinha da biologia. Outro grupo fez como manter uma alimentação saudável nesse período de carnaval. Outro grupo fez como é que a gente vai cuidar do meio ambiente no período de carnaval, já que é lançado tanto lixo. Então, Deus sempre dá estratégia para que o nome dele seja glorificado. Amém. É verdade. Amém. E a próxima pergunta vai para nosso irmão Riquelme. E se Vitória quiser também pode complementar. Ter o comportamento exemplar na escola ou na universidade já é o bastante para evangelizar? É muito importante, mas em alguns casos não é o suficiente. Nós temos o exemplo bíblico do próprio Jesus. Ele deu um bom exemplo em tudo. Entretanto, ele nunca deixou nem de pregar e nem de ensinar o evangelho. Como, por exemplo, um jovem cristão, durante o período da atividade, ele não pode deixar de fazer a atividade apenas e focar na mensagem do evangelho, porque já pensou, durante o período da aula, o aluno ele não faz a atividade, ele não responde, e no momento do intervalo ele está pregando a palavra de Deus. Isto vai fazer com que ele passe a ser visto como o jovem Eutico, que ficava na janela dividido entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. E nós, estudantes cristãos, nós sabemos que isto não agrada a Deus. Até porque ter um bom comportamento não é um dever de um cristão, mas de todo o aluno. Ser um aluno exemplar, sempre tirar notas boas. Não que você vá apenas tirar nota alta, será muito bom, porque uma pessoa do mundo não tem como ser mais inteligente do que um cristão. Porque eu costumo dizer que o ímpio, ele só tem apenas o conhecimento. E um jovem cristão, ele tem o conhecimento e a revelação que o Espírito Santo dá a ele. Ou seja, como, por exemplo, um estudante da Universidade da Federal. Lá é um sistema onde alguns que entraram lá intitularam aquele ambiente como a verdadeira Babilônia. Ou seja, lá eles
viam homens com homens, mulheres com mulheres, ou seja, tudo aquilo que ia de encontro com a sua fé cristã. Ou seja, em um ambiente como este, ele não terá a liberdade que ele tem de pregar o evangelho na escola. E dando a ênfase acerca dos desafios, é importante falar que os desafios da escola não serão enfrentados no âmbito da universidade. Os desafios da universidade serão sempre bem mais rígidos, bem mais rigorosos. E enquanto eu conversava também com meu pai acerca deste assunto, ele falou algo muito interessante, porque em certos momentos que você não irá pregar o evangelho por conta desse desafio, a sua vida, o seu testemunho passará a ser sua pregação de forma prática. Como, por exemplo, se está 5 jovens que não são crentes, que não são cristãos, conversando alguma coisa mundana que vai de encontro com a nossa fé. Naquele momento você não irá pregar a palavra de Deus, mas no momento em que você for passando por aquele local, algum daqueles irão dizer: rapaz, agora a gente vai dar uma pausa que o irmão ele está passando por aqui. Ou seja, o seu comportamento, a sua conduta como um cristão, em certo momento será o bastante. Mas, entretanto, se tivermos a oportunidade de abrir a nossa boca e pregar a palavra de Deus, não podemos deixar em branco, passar em branco, porque o apóstolo Paulo, ele disse em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo 9, a parte B, ele disse uma expressão que eu gosto muito, ele falou assim: fala e não te cales. Sempre que tivermos a oportunidade, é claro que não iremos faltar com respeito à direção da escola, mas, por exemplo, uma pessoa chega abatida na escola, não teve um bom início de dia, você ali, tendo a oportunidade, você vai mostrando a ele o evangelho, aquela mensagem de esperança para ele. Entretanto, nós sempre temos que manter um bom comportamento para que sejamos vistos de uma boa forma diante das pessoas que não professam a mesma fé que a nossa. Amém. E o nosso irmão Riquelme falou da nossa vida como sendo um exemplo na universidade. Eu tive uma experiência bastante interessante, que eu estava dentro da sala de aula e meus colegas estavam conversando, assim, algum assunto que eu não me lembro. E no meio da conversa, um deles falou um palavrão. Aí, quando eles perceberam que eu estava... Eita, Thaís, tá aí. Desculpa, irmã, desculpa, irmã. Então, isso é como um exemplo que a gente está sendo luz para essas pessoas. Estamos sendo um exemplo. E como sendo exemplo, até na escola também, se não formos o exemplo, é arriscado até as outras pessoas, para ser crente igual aquela irmã, não, eu prefiro não ser. Então, é uma importância muito grande. Temos nossa vida como espelho do Senhor Jesus. E a nossa irmã Vitória quer acrescentar alguma coisa? Sim, assim, né, também foi suficiente que nosso irmão Riquelme falou, né? É muito importante, né, além da conduta, né, a gente também pregar, né, ter coragem, né, de levar o evangelho, porque como ouvirão se não há quem pregue? Né? Então, é necessário também a gente levar o evangelho, ter coragem. A gente também pode usar as redes sociais, que é onde as pessoas agora, né, são mais influenciadas, estão mais atentas a elas, né? Usar as redes sociais. A gente pode também enviar um louvor para uma pessoa, que o louvor é um instrumento muito importante, né? Eu acho assim que toca bastante as pessoas, um versículo, entrega de literatura, chamar para ir à igreja. Então, é muitas coisas, né, que a gente pode fazer para evangelizar. E falamos um pouco... Eita, A gente pensou na mesma coisa, eu tenho certeza. Fala aí para ver o que é a mesma coisa que eu estou pensando. Ela falando e eu pensando, eita, a gente falou sobre isso no programa passado e que já é um ponto positivo da internet. Pois é, a conexão aqui está via Wi-Fi na hora. Amém. E agora é comigo ou contigo, Reane? Com você, Thaís. E agora nós vamos partir para os relatos. Isso, as experiências que vocês tiveram. E eu quero começar pela nossa tia Karina. Tia Karina, a senhora já sofreu algum tipo de perseguição na universidade pelo fato de ser cristã? Eu acredito que todo cristão ele sofre
de alguma forma, ele sofre. Às vezes ele nem percebe, porque está tão acostumado a sofrer. Mas eu lembro que desde o meu ensino, a 4ª série, né, que hoje a gente fala do ensino fundamental 1, que eu já sofria. Foi algo que me marcou até hoje. Foi de uma professora, não vou relatar, mas já sofria. Mas na faculdade e também na pós-graduação, sim. Em relação às roupas, por exemplo, como a minha área de pesquisa, biologia, micro, a gente precisa estar com aquelas calças, né, essas coisas. E eu lembro que meus colegas sempre falavam, quando eu ia trocar de roupa, eita, ela vai colocar as vestimentas gospel. Tinha essa questão, entre outras coisas. Eu lembro que uma vez um professor disse, vocês que são crentes, vocês vão morar no céu? Eu disse, sim, vou, em nome de Jesus. E lembro que ele disse assim, eu prefiro ir para o inferno, porque o céu é muito chato. Jesus, sempre Cristo tem poder. Mas, até em uma situação, tinha outra pessoa, uma professora também, na situação, e eu lembro que ela passou um momento bem difícil da vida dela, e eu aproveitei essa deixa, eu ficava sempre mandando versículo. Deus está com a senhora, Deus lhe ama, Deus está no controle, mandava um versículo, e eu vi depois surtir efeito. Então, a gente sempre sofre perseguição, principalmente porque a gente lida com pessoas de várias seitas, mas Deus ele nos ajudou. E eu louvo a Deus que os quase 11 anos que passei nas universidades, na Federal Rural de Pernambuco, na Federal, Deus me ajudou. E também eu lembro que no final do meu curso, como o curso é de biologia, a gente estuda muito essa questão de evolução, essas coisas. Eu lembro que um colega perguntou assim, olha, depois de tudo isso que você estudou, você ainda acredita no que a Bíblia diz sobre o criacionismo e tal? Eu disse, acredito tudinho, não mudei nada. Ainda mais, né? Graças a Deus, agora é que eu acredito mesmo. Então, a gente sofre, mas Deus ajuda. E quem é aluno da nossa tia Karina na EBD... a gente já sabe de tudo pois isso. Pois as experiências delas são muito boas para o nosso aprendizado, que ela sabe explicar de uma forma da ciência também, conjunção com a nossa lição. Da nossa lição. E só para complementar a fala de Karina, quando ela citou em relação a quando a gente vai trocar de roupas, eu lembro que no tempo, eu acho que eu era ensino médio, ensino fundamental ainda. Aí não era da Assembleia ainda, era de outra denominação, e lá permitia usar calça jeans. Só que eu sempre ia para a escola de saia. Aí uma vez eu fui de calça, aí o pessoal ficou todo mundo assim, olhando para mim, né, de tipo, por que ela tá com essa roupa? Aí chegaram até para mim e disseram, tu não é crente mais não, é? E eu fiquei, meu Deus. Até no curso também, na área da saúde, a gente também tem que usar, aí, graças a Deus, para a glória de Deus, na minha sala tinha pessoas crentes da mesma denominação que eu. Aí a gente sempre ia de saia, aí quando tinha que ir para o laboratório ou para algum estágio, que a gente chegava de calça. Irmão, como tu fica diferente de calça. E é bem engraçado, mas que bom, graças a Deus por isso. Rayane, desculpa interromper. Nada. Gente, eu não mereço que vocês falem bem de mim, não. Mas Deus abençoe, muita bondade de vocês. Oh, meu Deus. Mas essa questão de ter uma companhia crente que eu tive, graças a Deus, Deus preparou uma amiga desde a graduação, mestrado, doutorado. Amém. Amiga mesmo, que a gente disputava, às vezes, algumas seleções, e a gente nem se tocava que estava uma concorrendo com a outra. A gente geralmente dizia assim, olha, por exemplo, tem 5 vagas. A gente dizia, não, na verdade tem 3, porque 2 são nossas, né? E Deus fazia isso. E a gente se portava desse jeito, em relação às vestes e tal, mas eu passei também a situação contrária, de ter pessoas da mesma igreja e que não tinham certo zelo. E aí alguém dizia, mas fulano não faz, por que tu faz? Aí a gente fica num estreito tão grande, né? É difícil. E sobre essa questão do palavrão que Thaís falou aqui, né? Eu estava lembrando das minhas salas, eu já digo, olha, aqui ninguém fala palavrão. No caso, na sala de aula, quando está dando aula. Já estou aprendendo aqui mais uma. Né? Amém. E os outros convidados, vocês podem falar também da experiência Sim, de nosso vocês. irmão Riquelme, que eu soube também que ele participa, né, na escola, ou lidera, ou é algo assim, de um momento evangelístico, é isso? Amém. Mas deixa eu fazer a pergunta para se situar novamente. Irmão Riquelme, o senhor já sofreu algum tipo de perseguição por praticar o evangelismo na escola? Sim, mas exatamente neste dia que eu comecei a sofrer esta perseguição de uma certa professora,
foi exatamente o dia em que Deus marcou a minha vida naquela escola, porque foi uma experiência muito profunda que eu tive evangelizando uma pessoa. Porque geralmente eu me acordo às 6h40 e me arrumo para ir para a escola. E neste dia o Espírito Santo ele me inquietou e eu acordei às 5 e um pouquinho. E eu orei aproximadamente 1h20 antes de ir para a escola. E no momento em que eu cheguei na escola, que pus a minha bolsa e sentei, uma pessoa chegou para mim e falou: hoje o senhor está parecendo com o pastor Ismael. E eu perguntei, comecei a rir, perguntei àquela pessoa, mas por qual motivo? Ela falou: não, você está diferente, você está mais alegre. Aí eu falei: glória a Deus. Amém. Aí aquela pessoa: mas por que tanta alegria? Aí eu comecei a me alegrar, e eu disse para aquela pessoa: eu estou alegre porque eu sei que eu estou seguindo a doutrina do meu pastor com respaldo bíblico. E ali nós começamos a nos alegrar e antes da aula começar, eu já comecei a pregar o evangelho para aquela pessoa e foi um momento muito único para a glória de Deus. Amém. E quanto à questão da perseguição que eu sofri na escola, foi exatamente após um intervalo bíblico, na segunda aula do integral da tarde. E quando eu cheguei na sala de aula, a professora estava falando sobre um assunto relacionado a fontes históricas. E uma pessoa, mesmo não sendo da igreja, citou a Bíblia Sagrada como uma fonte histórica. E aquela professora começou a implicar, e não queria que a Bíblia se enquadrasse naquela questão que ela colocou. E ela perguntou: alguém mais aqui concorda que a Bíblia Sagrada possa ser utilizada como uma fonte histórica? E eu, juntamente com mais outra pessoa, levantamos a mão. E ali ela começou a fazer perguntas. E ela disse: você sabe por quantas pessoas a Bíblia foi escrita? Eu disse: pelo menos a minha Bíblia, ela foi escrita por aproximadamente 40 homens, inspirada pelo Espírito Santo e Jesus, o tema central da Bíblia Sagrada. Ela falou: não, isso está errado, a Bíblia ela foi escrita por um alemão. Eu disse: não, professor, então só se for a sua Bíblia. Aí ali começou aquele momento e toda vez que eu iria evangelizar, ela marcava aquele grupo e no momento em que eu chegava, ela queria dar aviso. Só que era o agir de Deus naquela escola e toda vez que ela chegava para dar o aviso, os alunos diziam: não, professora, depois a senhora dá o aviso, agora nós iremos ouvir aqui a palavra de Deus. Amém. E aquilo se prolongou por muitos dias. E sempre que estávamos evangelizando, ela ficava querendo de uma certa forma, através de uma estratégia, querer impedir que o evangelho chegasse até aquela pessoa. Mas, para a glória de Deus, levamos muitas vidas para Jesus. Amém. Desde o ano passado até o início deste ano, e tudo é para a glória dele. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das perseguições que sofremos nas instituições de ensino, nós temos que pregar o evangelho e partilhar da nossa fé cristã, e sabendo que no céu há um galardão esperando a cada pessoa que se manter fiel e lutar pela sua fé. Amém. Amém. São os desafios que enfrentamos como cristãos na área do evangelismo. E crente já sofre perseguição. Pois é, é como Karina disse, às vezes a gente nem percebe, né? Está tão acostumado com as perseguições que é Jesus trabalhando na nossa vida, com Rayane. certeza, a experiência, né? Para contar. Se não tivessem vivido, não tinham o que contar, mas verdade. glória a Deus. Pode continuar, Thaís. E nossa irmã Vitória agora, tem alguma experiência para compartilhar conosco? Como a irmã Karina já falou, né, todo cristão ele sofre, né, perseguição de alguma forma, né? Eu lembro que no primeiro dia de aula, quando eu entrei na sala, houveram pessoas que já começaram a me criticar, mesmo sem me conhecer. E por que eu sei disso? Porque essa mesma pessoa, com um tempo depois, veio falar: quando tu chegou na sala, eu disse: lá vem a crentinha, lá vem... Aí eu disse: você deveria primeiro ter me conhecido, né? Antes de... Mas, assim, eu já sofri, né, algumas críticas, muitas críticas, na verdade, em relação tanto
na faculdade, como também no período do ensino médio, Rayane também, né, a gente estudou juntas, também assim na rua, às vezes também no meio da família também, né, a gente já sofreu, né, pessoas chegando com críticas que às vezes deixa a nossa estrutura abalada, né, mas a gente sabe que nós somos luz, né, e a luz ela serve para brilhar e para clarear as outras coisas, né, a escuridão, onde está escuro. Então, assim, eu já houveram pessoas onde eu já dirigi cultos e que pediram para que eu parasse de falar. E, no momento, eu fiquei, até assim, isso foi uma experiência muito forte, que eu fiquei até assim, parada, atônita, e olhando para aquela pessoa, você não deveria fazer isso, porque é laico, e começou a falar um monte de coisa. Aí, o Espírito Santo, no mesmo momento, colocou uma palavra, né? Imagine só, você tá ali, só você, aquela pessoa, e um monte de gente olhando para você, você fica, né? E você não deveria fazer isso. E eu disse, olha, eu não posso parar de falar de quem eu creio, né? Comecei a falar sobre a Bíblia, tudo, e as pessoas ali ficaram paradas, olhando. Aí, e quanto mais ela fazia perguntas, o Espírito Santo enchia minha boca e eu falava. Glória a Deus. Falava. E no final, eu sei que, claro que isso não foi bom, né? Trouxe um pouco de desconforto, né? Para essa pessoa e também um pouco para mim. Mas as pessoas que estavam à nossa volta, que observaram, que viram aquilo, ficaram contra ela. Então, veja, a gente sofre, a gente sabe que não é fácil, né? Mas se a gente for firme, permanecer firme no Senhor, né? A gente consegue. E também, bem rapidinho, eu achei interessante quando a irmã Karina falou também sobre vestimentas, que é algo que o cristão, é uma marca do cristão, eu posso dizer assim. Né? Uma vez eu recebi um convite para um lugar, e no transporte, eu fui no transporte público, né? E tiveram 2 rapazes, assim, eu fiquei um pouco assustada, estava do meu lado, e eles começaram, ficavam olhando assim para mim, e o Espírito Santo, ele colocou no meu coração para eu pregar o evangelho para eles. E no mesmo momento eu virei, eu falei, olha, Deus te ama, Deus tem algo na tua vida, e comecei a falar. Aí depois ele parou, olhou para mim e falou assim, oi, irmã, a senhora é crente daquela assembleia, né? Mesmo assim. Amém. Aí eu parei assim, eu disse, irmão, ele é daquela assembleia, aquela que é de... Eu disse, essa, eu faço parte dessa mesmo. E assim, até você na rua, as pessoas às vezes não conhecem. Paz do Senhor, irmã. Aí a gente parou, como é que essa pessoa... Aí as pessoas já chegaram e disseram, não, porque o seu jeito, o seu comportamento, isso é uma grande influência. Né? A gente deve influenciar essas pessoas, a gente deve levar o evangelho, né, através do nosso comportamento, e mesmo que a gente venha passar por essas situações, né, um pouco difícil, constrangedoras, né, a gente deve agradecer ao Senhor, né? E a gente também tem até um culto lá na faculdade, e graças a Deus a direção lá é uma bênção, né? Sempre tem deixado a gente no melhor conforto, tirou a gente da praça, colocou a gente em um lugar, permitiu que a gente usasse o som da faculdade, cadeira e aquela bênção, né? Então, a gente também agradece muito, né, a direção da faculdade, mas também já houveram pessoas, né, da direção que também foram contra, né, assim, contra o evangelho, contra pregar, né? Mas o Senhor até aqui tem nos dado força, a gente tem levado a palavra, né? E os irmãos também, que quiser participar, a gente tem live toda sexta-feira, Amém. Né, aí no Instagram, vocês podem participar. Se quiser deixar. Amém. Pronto, depois eu vou... Pode ser agora? Pode sim. Pronto. Pode ser. Vocês colocam lá Culto Falub, né, pelo Instagram, e vai aparecer lá o símbolozinho. Aí vocês clicam e vai... E já acompanha. Amém. Amém. Glória a Deus. E a minha próxima pergunta, todos podem ficar à vontade para responder. E a pergunta é: qual foi a maior dificuldade em evangelizar dentro da faculdade ou até mesmo na rua? Vocês, Karina, que é secretária da campanha evangelizadora, tem algum exemplo, alguma experiência para contar para a gente? São várias dificuldades, mas em relação... Eu acredito que a maior dificuldade é essa diversidade de crenças.
Eu estava até conversando com o meu noivo hoje, dizendo, entre aspas, viu, minha gente? Coloco bem muitas aspas nisso, que é muito fácil, entre aspas, evangelizar aqui em Araçoiaba. Porque não se compara. Quando a gente vai lá para fora, é outro mundo, onde as pessoas, parece que, várias pessoas, né, não estou dizendo na sua totalidade, parece que estão com raiva de Deus e querem fazer tudo ao contrário do que a Bíblia diz. Então, você falar para uma pessoa que, olha, não é assim, Jesus lhe ama, Jesus tem algo na sua vida. Às vezes, se a gente não se policiar, a gente fica com raiva da pessoa. Então, eu acredito que a maior dificuldade é isso. E a questão do relativismo, olha, depende do seu ponto de vista. Tem muito isso lá fora. E a gente sabe que essa questão, a Bíblia, o que é pecado, sempre foi pecado, não vai deixar de ser pecado. Então, para mim, a maior dificuldade é essa. E eu quero aproveitar a oportunidade também de dizer ao pessoal aí que estiver assistindo, os alunos do Maria Gaião, quando retornar às aulas, nós iremos retomar os nossos cultos. Na verdade, a gente já estava se organizando, mas aí veio essa pandemia, que Deus tem o seu propósito em tudo, mas nós ficamos assim agoniados. Mas nós vamos retomar, sim, vamos fazer os nossos cultos, os louvores. Amém. E Deus, ele, com certeza, ele tem lugar. Ele é o convidado mais especial ali na nossa escola e ele tem lugar lá. Amém. Como o nosso presbítero, nosso irmão Samuel, quando ele vai organizar alguma escala, aí, pelo menos no Azaf, ele é assim: quem está disponível para estar em tal culto? Aí ele coloca os primeiros: Pai, Filho e Espírito Santo, e logo em seguida vem os demais convidados. Ele sempre está, né? Ainda bem. Amém. Graças a Deus. Eu lembro até que uma vez o pastor falou disso no congresso de jovens, não foi? Ano que vem, no banner, no folder, não sei nem o nome, daqueles papelzinhos que a gente entrega, primeiro vai estar lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque sem eles é impossível, né? É verdade. Amém. Mas e os outros convidados? Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram? A maior dificuldade que eu encontrei para evangelizar, até mesmo aqui em Araçoiaba, como também tive esta dificuldade em outra oportunidade que tive de evangelizar em cidades vizinhas, foi em um momento em que eu entreguei a literatura a uma pessoa e na minha frente ela pegou aquela literatura, amassou e jogou no meu pé. A partir daquele momento, quando eu me deparei com aquela cena, a lágrima começou a descer sobre o meu rosto. E eu comecei a me perguntar, mas o porquê? O que foi que Deus fez com esta pessoa para que ela fizesse tal coisa? E aquilo foi muito triste para mim. E um irmão, ele viu o quanto eu fiquei triste e ele chegou para mim, ele deu aquela palavra de conforto, aquela palavra de alegria, porque nós sabemos que eu carrego muito uma frase comigo, que também ouvi do presbítero Samuel Belo, é que o verdadeiro evangelho, ele não tem espaço em todos os lugares. Porque nós vemos muito tipo de evangelho hoje em dia. São evangelhos que facilmente as pessoas se adaptam. Ao invés da pessoa se adaptar ao evangelho, é o evangelho que se adapta àquela pessoa. Mas, mesmo diante de todas as dificuldades, de todos os desafios, é sempre um privilégio para uma pessoa pregar o evangelho, onde nós vemos nos países que estão incluídos na janela 10x40, como a Coreia, onde os poucos cristãos que ali têm, eles não podem fazer uso da Bíblia Sagrada. Eles estavam memorizando para que não corresse o risco de ser pego com a Bíblia e ser presos, serem exilados por fazer uso de um livro tão maravilhoso. Mas, mesmo diante daquela dificuldade, depois de um abraço do Espírito Santo, através de um servo de Deus, através também de uma palavra de ânimo, eu me alegrei. E outras vezes que eu me deparei com a mesma dificuldade semelhante, eu sempre me alegrava, porque o Espírito Santo me fazia lembrar do exemplo de Pedro, aquele homem que ele outrora negou a Jesus 3 vezes, depois se alegrou
porque estava padecendo pelo nome de Jesus, estava sofrendo pelo nome de Jesus. Então, as dificuldades, elas sempre vêm, os desafios sempre vêm para serem enfrentados. Contudo, nós devemos enfrentar, porque em nossa frente está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E agora, nós vamos dar uma pausa aqui no nosso momento, que está muito bom, de muito aprendizado. E vamos de louvor agora, Karina, ou a gente pede Rayane. Rayane, ou a gente pede a palavra à tia Karina. Karina, o que tu acha? escolha, você quer falar agora ou depois do louvor? Amém. Amém. Então vamos de louvor agora com os nossos jovens. Vocês estão liberados agora, músicos. E vocês estão liberados. E nós vamos ouvir um louvor com os jovens do Monte Carmelo. Recebe o vídeo aí. Vamos agora de louvor e adoração. Olá, pessoal de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Raíssa, da congregação Monte Carmelo. E estamos aqui juntamente com os jovens, gravando um vídeo, louvando e adorando ao nome do Santo Deus poderoso, chamando o Espírito Santo para que ele se faça presente em nosso meio, dizendo: Santo Espírito, és bem-vindo aqui, rendendo glória e adoração ao Deus Trino, o Deus Todo-Poderoso. Queremos render nossos agradecimentos ao nosso pastor Ismael de Oliveira, gestor desta filial, a supervisão das campanhas evangelizadoras, também a direção da congregação Monte Carmelo, nosso diácono Vitor Edson, e a direção da campanha evangelizadora. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, enche este lugar, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, enche este lugar, Espírito Santo, Espírito Santo. Não há nada igual, não há nada melhor do que se comparar à esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar.
já queremos agradecer pela participação dos jovens. Deus abençoe vocês. E vamos dar continuidade. Karina, eu queria que, por favor, você deixasse uma fala de incentivo para as pessoas, para que possam evangelizar, que venha para a campanha também fazer parte. Pode ficar à vontade. Amém. Eu quero só deixar uma experiência, que Deus me deu 2 experiências, na verdade, e eu creio que isso já vai incentivar. A primeira, talvez, deixe um pouco medo, mas quando o Riquelme falou que uma vez ele deu a literatura e amassaram, não foi? Teve uma vez, eu estava evangelizando e era perto de um primeiro andar e caiu um tijolo do meu lado, assim. Né? Eu fiquei, Senhor, será que esse tijolo realmente era tão perto do meu pé, Senhor? Será que era no pé ou em outro lugar? Um lugar mais superior. Mas como eu estava evangelizando na hora, eu não parei para procurar, não. Eu sei que Deus deu o livramento e nada aconteceu. Mas Deus me deu uma experiência ontem, uma experiência quentinha do céu. Eu gostaria de compartilhar aqui. Tem uma jovem que nós ganhamos no congresso. Ela aceitou a Jesus. Se não me falha a memória, foi no congresso, mas faz um tempo. E a gente vem cuidando por telefone, a gente já visitou, mas, infelizmente, a gente não está podendo visitar, e nós ganhamos ela no congresso. E a gente manda mensagem e tal. E ontem eu recebi uma notícia que eu fiquei tão arrasada. Ela disse, olha, eu não quero mais, eu não... Falou que ia se afastar, tinha se afastado, na verdade. Eu dei aquela palavra a ela, perguntei se ela queria voltar, e ela disse que não. E eu fiquei, mas tudo bem, eu disse, nem é por força nem por violência, mas se você me permitir, eu gostaria de continuar mandando mensagem para você e ficar conversando. Ela, não, por favor, pediu, então tudo bem. Isso eram as 6h da noite. Quando foi mais ou menos umas 8, 8h30, chega a mensagem da jovem. E ela, olha, eu me arrependi, eu quero voltar. Olha, eu fiquei tão maravilhada. Ela passou uma oração por mim, eu agora. Amém. E ela voltou para Jesus. Eu fiquei, Senhor, que coisa. Eu fico, como é que a gente não faz nada assim? É o Espírito Santo. Então, aproveite a oportunidade. Venha para a campanha. Enquanto a gente não está saindo da campanha, faça a sua própria campanha, mas evangelize, porque nós não podemos perder tempo. Jesus está voltando e a gente precisa, só o testemunho é importante, mas só o testemunho não basta. É preciso falar, pregue, ganhar almas para Jesus. Semeie a semente, como já foi falado aqui, e deixe que o Espírito Santo ele é responsável para cuidar. Amém. Amém. E que programa abençoado nós tivemos hoje, de várias experiências, de muito aprendizado para nós e para você também que está aí assistindo. E nós queremos agradecer primeiramente a Deus, que nos permitiu estar aqui nesta noite com vida, com saúde, em paz, entre amigos. Queremos agradecer também ao nosso pastor, pela confiança de estarmos aqui do Jovem de Araçoiaba, ter proporcionado essa oportunidade para todos nós jovens. E também você que nos assistiu até agora. Você tem uma parcela também muito importante no programa Jovenzada Conectados. E nós queremos agradecer aos nossos convidados de hoje, nosso irmão Riquelme, Karina e nossa irmã Vitória. Muito obrigada por ter honrado o nosso convite. Foi uma alegria muito grande receber vocês. Foi muito bom hoje à saber noite. Compartilhar um pouco da experiência de vocês. Deus abençoe. Muito bom, muito bom. Também a toda a equipe técnica que fica aqui nos bastidores. Nós queremos agradecer a todos vocês que vêm aqui na sexta-feira, às vezes vêm no sábado também, organizar tudo direitinho. Nosso presbítero, o irmão Samuel, o irmão Erivelton. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos os envolvidos. Vocês são a bênção e com certeza tenham mais uma pedrinha ali na coroa do galardão, né, no céu. Amém. Amém. E no próximo sábado estaremos juntos para mais um programa. E o tema do próximo programa é Solteiro sim, ansioso não. E estaremos com a participação, é bem engraçado esse tema, né? E principalmente você falando, é engraçado. Ai, meu Deus. E estaremos com a participação da nossa cantora, a irmã Denise, e o seu esposo, o auxiliar irmão Natan, que estará trazendo experiência da vida de casado, de como foi a espera e o processo todo. Então, não perde. Vai ser muito bom, vai ser bênção. E esperamos muito que vocês participem e contamos muito com a audiência de vocês. Aproveitando que está chegando aí
o período do Isso Dia dos mesmo. Namorados. Isso A nossa mesmo. programação está bastante especial, não é, Isso mesmo, Rayane? bem, bastante romântica, né? É, Rayane já surgiu várias ideias aqui, Rayane, vocês já imaginam como você. Então não perde, compartilha, divulga, vai ser bênção. E quem sabe, né? Quem sabe não aprende, daí Jesus manda o varão, a varoa. Pois e esse é, ano sai para a bênção Rayane, pra pros Thaís, irmãos. para os irmãos em casa, e vai ser bênção para a glória de Deus. Ai, Deus. Então já vamos concluir o nosso programa com uma oração, já agradecendo a vocês pelos vídeos, nosso irmão Júnior, o pessoal da congregação. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. E vamos encerrar com uma oração. Irmão Riquelme, o Senhor poderia nos despedir com uma oração nessa noite? Amém. Como nos é autorizado pelas nossas irmãs, oremos ao Senhor em gratidão a Ele por este momento que Ele tem nos facultado. Amém. Querido Deus e Pai, Jesus maravilhoso, Jesus fiel, Tu que neste momento estás assentado no mais alto e sublime trono, sendo adorado pelos 4 seres viventes e os 24 anciãos. Nós, nesta noite, queremos tributar a Ti a nossa gratidão, em primeiro lugar, pela salvação da nossa alma, Senhor. Em segundo lugar, por tudo quanto Tens nos dispensado através deste programa. Ajuda a vida da nossa irmã Karina, a nossa irmã Rayane, a nossa irmã Thaís, a nossa irmã Vitória, o nosso irmão Gabriel, o nosso irmão Ismael e todos que assim têm cooperado para que este programa tenha sido uma bênção para a nossa vida espiritual. Pedimos a Tua mão estendida sobre nossa nação e sobre o Teu povo neste período de crise, Senhor. Nos ajuda e cumpre a cada dia mais com a Tua palavra, porque Tu és fiel. Nós Te pedimos isto não confiando na nossa fragilidade humana, mas na soberania do Teu Filho Jesus e por fé Te agradecendo. Amém. Amém. E escapou aqui também dos agradecimentos os nossos irmãos que enviaram os vídeos, os jovens do Monte Carmelo e também ao nosso irmão Júnior. Que Deus abençoe por ter participado do programa Jovenzada Conectados. Amém. Sim, rapidinho. Eu coloquei uma enquete no meu Instagram das pessoas perguntando se as pessoas já participaram de algum trabalho evangelístico. E, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, 76% disse que sim. E 24% diz que ainda não. Mas, se Deus quiser, esse número aí vai ser 100%. Amém. 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 E amanhã nós teremos culto de pregação, a partir das 7h30, com o nosso pastor Ismael de Oliveira. Estará trazendo escalados para trazer a palavra de Deus e também escalados para estar louvando aqui. E na segunda-feira teremos o culto jovem com escalados. Para o louvor, o nosso irmão Gabriel, que faz parte da nossa equipe de louvor aqui. Segunda-feira ele vai falar. Ele vai falar. O músico que não fala. E também o nosso irmão Lucas, do 15. Amém. E para a palavra, o nosso auxiliar local, o irmão Diogo. Então, não perca. Amém. Vai ser uma bênção. E na terça-feira teremos culto de doutrina com o nosso pastor Ismael de Oliveira. Amém. Agende aí na sua agenda, bota no grupo da família e dos jovens e vai ser bênção em nome de Jesus. Amém. E também, só mais um aviso, em relação ao sorteio. Por alguns problemas técnicos, infelizmente, o nosso sorteio não será realizado hoje, mas amanhã estaremos divulgando o ganhador. Então, é bom porque dá tempo daí de vocês participarem. E amanhã estaremos dando o resultado do nosso sorteio. Então, fiquem com Deus e até o próximo sábado. Amém. Brilhar por ti. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Senhor, eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Fazes com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor.
Senhor, eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for.